acontece de os pais perceberem mudanças no comportamento da criança, tais como desatenção, mobilidade excessiva, instabilidade emocional, mudanças de humor, choro, ignorar as regras e normas de comportamento, problemas de sono, dificuldade de se concentrar em qualquer atividade, etc. Se você notar em seu filho algo do que foi mencionado acima, não entre imediatamente em pânico e faça um autodiagnóstico de hiperatividade, porque a hiperatividade ou o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, é um conjunto complexo de 5 a 7 sintomas apresentados em diferentes situações e ambientes. Esses sintomas são contabilizados separadamente para desatenção e hiperatividade. O processo de diagnóstico é bastante complexo e requer as habilidades de um especialista experiente. O TDAH é geralmente considerado uma doença infantil, que passa com a idade. E isso é verdade, mas não em 100% dos casos. O notável psicólogo russo, fundador da neuropsicologia russa, Alexander Romanovich Luria, escreveu: não existem doenças apenas mentais e apenas somáticas, e existe apenas um processo vivo em um organismo vivo. Sua vitalidade consiste no fato de que ele combina os lados mental e somático da doença. Gostaria de observar imediatamente que estou inclinado a chamar essas crianças não de hiperativas, mas de superexcitadas. Vou explicar porquê. Uma criança é sempre um sintoma de seus pais, ou seja, ela literalmente expressa o que seus pais, especialmente sua mãe, sentem e vivenciam. Não é incomum que os pais tragam uma criança superexcitada, mesmo que ela já tenha 12 anos, e digam que a criança parece estar possuída por alguém, que ela se tornou incontrolável, caprichosa, com poucas. Acontece também que eles já foram ao médico para pedir uma receita de sedativo, uma decisão muito duvidosa e precipitada, na minha opinião. Entretanto, quando perguntam aos pais quais são as possíveis causas desse comportamento em uma criança, eles quase nunca respondem, nós. Eles geralmente respondem, não sabemos. É como se ele estivesse chutando. Isso sugere que os pais percebem uma criança com menos de 3 a 4 anos como um tipo de criatura autónoma e pouco inteligente, como uma planta, que o principal é não esquecer de regar. Essas crenças são extremamente errôneas. A criança é extremamente sensível e receptiva. Em seu comportamento, ela geralmente expressa os sentimentos e as experiências dos pais, mesmo que estejam bem escondidos. Todas as pessoas sentem inconscientemente umas às outras e o mundo ao seu redor, e as crianças são verdadeiras especialistas nesse sentido. Importante saber, a criança, por causa de seu narcisismo, tende a acreditar que tudo o que acontece na família é por causa dela, seja positivo ou negativo. Ao conversar com os pais, os detalhes da vida familiar também são revelados. Ao longo dos anos, observei alguns traços específicos característicos de tais famílias. Causas comuns da hiperatividade de uma criança. 1. A mãe da criança é excessivamente ansiosa. A ansiedade da mãe nunca passa despercebida pela criança. Uma mãe ansiosa, muitas vezes sem perceber, faz movimentos bruscos, fica inquieta, e em sua voz e entonações são ouvidas notas de ansiedade sobre as coisas mais simples. Essa mãe fala com uma explosão na voz. Tudo isso é facilmente percebido pela criança, mas não pode ser percebido do ponto de vista de um adulto, que percebe o que está acontecendo por meio de sua própria subjetividade. O que fazer? Essa mãe deve consultar um especialista e descobrir as causas de sua ansiedade. 2. Os pais brigam na frente da criança, são excessivamente tensos ou se comunicam de forma muito emocional. As brigas dos pais ou a discussão emocional de notícias são interpretadas literalmente por uma criança pequena como gritos e agitação. Ela também começa a sentir a tensão. O que fazer? Evite esse tipo de comportamento na frente da criança, se possível, e discuta qualquer desentendimento com um especialista. 3. Controle excessivo, intervenção constante e avaliação das ações da criança. Imagina ter uma pessoa ao seu lado o tempo todo, observando-o e avaliando todas as suas ações. Acho que você não gostaria disso. O que fazer? Proporcionar liberdade e supervisão moderada ao seu filho. Comportamento incestuoso dos pais. Como causa da superexcitação da criança, o comportamento incestuoso é o incesto em ação incessante. É essencialmente um prelúdio constante para a relação sexual. O incesto é um jogo praticado por toda a família, muitas vezes inconscientemente. Filhos difíceis geralmente são o resultado da incestuosidade reinante na família. 1. Os pais beijam a criança nos lábios, tocam, acariciam, etc. Qualquer toque nunca passa despercebido pelo cérebro humano. Em qualquer idade, o cérebro sempre reage a eles e os converte em emoções. Se não acreditam em mim,
Peça a alguém que o toque ou beije. Você provavelmente sentirá algo. Os lábios são a primeira zona erógena de uma pessoa desde a mais tenra idade. A estimulação das zonas erógenas é excitante. Isso não é segredo. E a mensagem que acompanha um beijo é muito importante aqui. Beijar e acariciar seu filho pode ser feito em lugares diferentes, mas com emoções diferentes. A grande maioria dos beijos nos lábios carrega uma carga erótica que vai além do relacionamento entre mãe e filho. O que fazer? Não beije o bebê nos lábios. Beije a criança, por exemplo, na testa ou no topo da cabeça. É melhor deixar os beijos nos lábios e os toques sedutores para a esposa, marido. 2. Aparência nua e seminua de um ou dois pais na presença da criança. Quanto mais velha a criança, mais ela percebe pelo prisma da sexualidade e, devido à natureza incestuosa dessas experiências, elas são traumáticas e são deslocadas para a parte inconsciente da psique, enquanto continuam a afetar o eu da criança. O que fazer? Não ande assim na frente da criança. 3. Elogios sobre a aparência de uma criança com mais de 6 a 7 anos de idade. Devido à transformação da percepção dos pais e ao desenvolvimento do narcisismo na criança, a partir de certa idade é melhor elogiar menos a aparência da criança e mais suas habilidades intelectuais. 4. Insistência em lavar a criança, dando atenção indevida aos órgãos genitais. Alguns pais ficam muito envolvidos em ajudar a criança a se lavar, e dão muita atenção aos órgãos genitais. Muitas vezes, esses rituais continuam na adolescência ou até mesmo durante toda a vida. O que fazer? Ensine a criança a fazer isso sozinha desde a mais tenra idade. Em uma idade em que a criança não consegue fazer isso sozinha, ela deve ser lavada e, principalmente, trocada de fralda sem muito esforço. 5. Amamentação suspeitamente longa, mais de 1,5 ano. O aleitamento materno prolongado além das necessidades da criança, quando ela já pode ingerir alimentos de adulto, indica algum outro benefício. Por exemplo, o prazer do processo em si. Principalmente se o leite já tiver acabado e a mãe não desmamar o bebê, surge a pergunta: quem está se divertindo mais nesses momentos? A mãe ou o bebê? Nesse caso, há uma troca de excitação que, por sua vez, se acumula com o tempo. O que fazer? Interrompa a amamentação entre 1 ano e 1 ano e meio de idade, não imponha seus desejos à criança e não ceda às manipulações mais fofas de criança. 6. Coito e preliminares para sexo na frente do bebê. Isso não deve ser feito logo na infância da criança. É um erro pensar que uma criança não entende nada. Ela é uma criança pequena. A criança não vê, mas sente sua excitação. Com 1 ano de idade ou mais, quando a criança já consegue observar as ações dos adultos, ela vê os pais fazendo movimentos bruscos e emitindo certos sons. A criança não entende o que está acontecendo, pois ainda não sabe o que é relação sexual, mas pode percebê-la como Shakespeare, metaforicamente, chamado de coito, o monstro de 2 costas. Vale a pena falar sobre isso se a criança já tiver 10 anos de idade? Alguns perguntarão, e se tivermos 1/4 de 1/4? Infelizmente, essa é uma pergunta que não posso responder. O que fazer? Pare de praticar o coito na frente da criança. 7. Colocar a criança na cama dos pais ou aprovar a criança quando ela se deitar sozinha. Vale a pena o esforço de negar a você e à criança o prazer de passar a noite juntos, especialmente de forma sistemática, especialmente nus, especialmente abraçados, especialmente se a criança for adulta, e você não quer perseguir seu marido até o outro quarto quando seu filho ou filha vier para a cama de seus pais. É sempre uma história especial quando se trata de mãe e filha, mas isso fica para outra ocasião. Em um nível inconsciente, a incestuosidade funciona como uma sedução constante da criança pelo pai ou pela mãe para manter a criança com eles. A criança também seduz a mãe porque precisa fazer isso para sobreviver. Mas ele faz isso instintivamente e a mãe, como adulta, tem de pensar e não abusar disso. Em um nível consciente, esse erotismo por parte da mãe pode ser expresso nas palavras: qual é o problema? O que eu não vi aí? Mostre-me se o ímã está intacto. Veja como sua mãe é bonita. Diga que não ama sua mãe, eu me ofenderei imediatamente, etc. Como isso afeta a criança. Até a puberdade, todos esses gestos são considerados naturais pela criança, porque ela não pode saber como é em outras famílias. Entretanto, quando a criança atinge a idade da puberdade, entre 10 e 12 anos, todas as experiências deslocadas dos anos anteriores passam pelo prisma da sexualidade. A propósito,
É na idade de 10 a 12 anos que a esquizofrenia e outros transtornos mentais começam a ser diagnosticados. Entretanto, uma criança superexcitada também pode ser desde a primeira infância. Muitas vezes, isso acontece em uma família em que a criança é como o pênis da mãe, que ela está sempre tocando. Tente-se imaginar sendo puxado desde o nascimento até os 12 anos de idade. Você gostaria de ter um homem depois disso, para tocá-lo, para amá-lo? Essa incestuosidade, que beira o incesto, também é a causa de distúrbios sexuais na criança quando ela cresce.